Bora falar também sobre Luiz Zubeldia. O São Paulo tomou uma decisão sobre o técnico argentino. Já os clubes brasileiros discutem mudanças no campeonato da Série A. Falo ainda, além das últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora falar agora sobre os clubes brasileiros que discutem mudanças importantes no regulamento do Campeonato Nacional para 2027. Nessa terça-feira houve uma reunião do Conselho Técnico lá na CBF. O debate era sobre o Campeonato Brasileiro de 2025, mas surgiram duas ideias que vão se somar a uma discussão antiga em relação ao veto dos gramados sintéticos. As três pautas, que eu vou contar a partir de agora, podem entrar em vigor e para valer a partir do Campeonato Brasileiro de 2027. A primeira sugestão debatida na terça-feira foi em relação à diminuição do número de rebaixados. A ideia, defendida por alguns clubes grandes como o Santos, é de diminuir de 4 para 3 equipes o número de rebaixados ou de descensos de uma temporada para outra. O Campeonato Brasileiro tem 20 times, 4 caem. A avaliação de vários clubes grandes é de que é meio que maluco que 20% da competição seja rebaixada. Outro tema de debate. Redução no limite de estrangeiros. Hoje são permitidos 9 atletas gringos por partida. Os clubes defendem que esse número caia para 6. Até o técnico Dorival Júnior da seleção brasileira já se mostrou preocupado com essa invasão de estrangeiros. A preocupação é de que a chegada de muitos gringos impeça a utilização de atletas da base. Nesse momento são 130 jogadores estrangeiros ligados a clubes da Série A. Em relação ao gramado sintético, uma discussão mais antiga que conta com a participação de jogadores, eles defendem o veto aos gramados sintéticos no futebol brasileiro. Hora de falar sobre o São Paulo. Luiz Zubeldia será ou não demitido? Levei essa pergunta na manhã dessa quinta-feira para um dirigente importante do tricolor. Nicola, mas o Belmonte e o Casares já haviam garantido, depois da eliminação contra o Palmeiras, que o Zubeldia ficaria. Sim, mas nem sempre o discurso diante dos microfones é o discurso mais verdadeiro, mais sincero. Vale a lembrança de que durante o Campeonato Paulista o São Paulo optou pela dispensa do treinador argentino. O São Paulo só aguardaria o fim da participação no Campeonato Estadual para dispensá-lo e contratar o Fernando Diniz. O problema foi que a notícia vazou e a repercussão em cima do nome do Diniz foi tão ruim, mas tão ruim, que o São Paulo optou por desistir do acordo com o Diniz. Já havia um acerto verbal e manteve o Zubeldia até o fim do Campeonato Paulista. Posso garantir, na manhã dessa quinta-feira, que o Zubeldia não será demitido, apesar da pressão muito grande entre torcedores do São Paulo. Existem dois motivos que seguram o Zubeldia. O primeiro deles, a eliminação contra o Palmeiras acabou sendo abafada por conta do erro claro na marcação do pênalti que determinou o gol alviverde. Rafael Veiga converte um pênalti que não existiu em cima do Vitor Roque. Então o São Paulo entende que, apesar de ter caído nas semifinais, a situação acabou sendo, ou o futebol do São Paulo acabou sendo meio que esquecido por conta de toda essa confusão. O segundo e mais importante ponto tem a ver com a dificuldade do São Paulo na reposição. Antes de demitir o Zubeldia, o São Paulo gostaria de ter um técnico e já percebeu que essa alteração vai ser das mais complicadas. Com o Diniz descartado, Hernan Crespo, Tite e Renato Gaúcho foram cogitados, estudados, mas todos têm algum problema. Tite e Renato Gaúcho são extremamente caros. Tite ainda não trabalha com a base e o Renato Gaúcho, na avaliação dos nomes do departamento de futebol, não tem conhecimento tático suficiente para fazer com que o São Paulo cresça. Hernan Crespo é mal avaliado pelos dirigentes do tricolor que trabalharam com Crespo no próprio São Paulo. E diante da escassez de opções, a alternativa foi de manter o Zubeldia, pelo menos até uma próxima crise ou uma sequência ruim de resultados, e aí o argentino pode acabar demitido. Uma das coisas que pesam contra o trabalho do Zubeldia é a falta de títulos e de boas campanhas. Outro ponto extremamente negativo, a pouca utilização de atletas da base. Isso vai precisar ser corrigido nas próximas semanas. Bora falar agora sobre Ronaldo Fenômeno, que desistiu da sua candidatura à presidência da CBF. Ele admitiu hoje que é impossível vencer a engenharia montada pela CBF em parceria com as federações. Dá uma olhada no que disse o Ronaldo, abre aspas,
No meu primeiro contato com as 27 federações, encontrei 27 portas fechadas. As federações se recusaram a me receber em suas casas, sob o argumento de satisfação com a atual gestão e apoio à reeleição. Fecha aspas. Só para lembrar que qualquer pessoa que queira presidir a CBF precisa do apoio de 4 federações, além de 4 clubes das séries A e B. Diante desse cenário, com 23 federações nem querendo receber o Ronaldo, ele já percebeu que não conseguiria prosperar nesse universo. Só é importante lembrar que a CBF paga as federações, as 27 federações do país, mensalmente 2 mesadas. Uma para o presidente de cada federação, a outra que é utilizada pela própria federação. Estou atrás dos números e assim que conseguir já apresento para vocês. Beleza? Só para arrematar, sem a presença do Ronaldo Fenômeno, devemos continuar com as figuras atuais comandando o futebol brasileiro. E a coisa é tão maluca quando envolve essa votação para presidente da CBF, que o voto de uma federação qualquer, do Acre, do Rio Grande do Sul, do Espírito Santo, tem peso 3, enquanto qualquer clube da Série A como o Flamengo, como o Corinthians, como o Internacional tem peso 2. Só para vocês entenderem como o negócio é feito para que eles se perpetuem no poder. Bora falar agora sobre o São Paulo com posição importante. O tricolor enviou na noite dessa terça-feira um ofício forte, contundente e pesado à Federação Paulista de Futebol. O motivo desse ofício, o erro de arbitragem no jogo contra o Palmeiras, que causou a eliminação do tricolor nas semifinais. São Paulo, indignado com Flávio Rodrigues de Souza, cobra que a Federação Paulista o exclua do quadro de árbitros. Não acredito que a federação vá levar essa ideia adiante. São Paulo ainda cobra que o Rodrigo Guarizo do Amaral, que era o árbitro de vídeo, acabe por ser punido. Suspensão, punição pesada. Além disso, São Paulo se irritou bastante com as declarações do presidente da Federação Paulista, o Reinaldo Carneiro Bastos, que ironizou a participação do Rafael, goleiro do São Paulo, no lance. O Reinaldo disse, entre outras coisas, que se o Rafael tivesse dado um bico para longe, esse lance não teria acontecido. Presidente da Federação Paulista que deixou nas entrelinhas a aprovação, a decisão do árbitro e do VAR em relação à marcação de pênalti. Diante desse cenário e com a postura do Reinaldo Carneiro Bastos, o São Paulo não descarta abrir mão da disputa do Campeonato Paulista de 2026 com o seu time titular. O São Paulo hoje cogita jogar com um time júnior, um time reserva, para diminuir, minimizar, para dar menos importância ao Campeonato Paulista. Vale a lembrança de que hoje o estadual em São Paulo é aquele que de longe mais paga com cotas, são 44 milhões apenas pela participação dos times. Isso sem falar em bilheteria e o prêmio pelo título do estadual. O que você pensa sobre a decisão do São Paulo? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Rapaziada boa, ficamos aqui com o nosso giro de notícias do maior clube do Brasil. Agora que a gente tá falando de quem? A gente tá falando do São Paulo. Se você gostou do conteúdo, chega aqui deixando seu like, se inscreva no canal, ativa também o sininho de notificação, porque é super importante a sua participação. A gente vai ficando por aqui. Um grande abraço no seu coração, sempre pra mais, até o próximo vídeo. Vamos que vamos.